Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa reflexão de hoje é Bênçãos Prometidas. Talvez você esteja vivendo atualmente uma grande crise na sua vida e não sabe mais o que fazer e nem a quem recorrer. Eu lhe pergunto, você sabe que Deus prometeu grandiosas bênçãos e que estas bênçãos podem mudar esta situação ruim que você está vivendo? Esta é uma verdade que temos nas Sagradas Escrituras relatadas. Para falar neste assunto, eu quero ler um texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 até o verso 14. Eu quero ler de acordo com a tradução Almeida Corrigida Fiel. O texto diz o seguinte: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. E te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E não desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Pois bem, esse texto de Deuteronômio, escrito por Moisés, foi uma das grandes revelações das bênçãos de Deus para o seu povo. Naquela ocasião, estava completando o 40º ano da peregrinação do povo de Israel pelo deserto rumo à Terra Prometida. Isto aconteceu ali nos anos 1409 a.C., ou seja, aproximadamente 3.400 anos atrás. É importante pensarmos que o povo de Israel estava antes vivendo como escravos no Egito, e eram duramente oprimidos, e Deus, então, vendo a aflição daquele povo, levantou Moisés como líder para tirar aquele povo da escravidão do Egito. E o plano de Deus foi levá-los a uma terra produtiva
regada por muitas águas e ali onde eles pudessem viver uma vida maravilhosa. Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte, que por mais difícil que esteja a sua vida, o seu trabalho e os seus negócios atualmente, não se pode comparar ao sofrimento que aquele povo estava vivendo. Não bastasse a escravidão em que eles eram submetidos, chegou um determinado momento que os filhos do povo de Israel, que nasciam homens, eram executados por ordem de Faraó. Eles não tinham como saber se o filho que estava sendo gerado era menino ou menina. E quando nascia menino, era um terror para toda a família, porque este filho seria executado no nascimento. Vejam, o sofrimento daquele povo era terrível demais, mas Deus os livrou daquele sofrimento. Eu abri aqui este parênteses para mostrar que o seu sofrimento de hoje, aquilo que você está vivendo de problemas em nossos dias, pode também ser convertido em bênçãos. Foi isso que Deus fez com aquele povo. Tirou de um grande sofrimento para colocá-los em uma terra onde eles seriam donos daquelas terras, onde eles seriam donos dos seus rebanhos, onde eles poderiam cultivar e ter tantas colheitas ao ponto de poderem exportar produtos para outras nações. Era algo extraordinário que Deus estava fazendo por aquele povo. Mas não foi só para eles que Deus fez. Ele faz também para nós. Com base na palavra que lemos inicialmente, estas bênçãos Deus planejou também para a sua vida, para a minha vida, para a sua família e para os seus negócios. Fechando parênteses e voltando ao texto, eu quero observar com vocês alguns ensinos que Deus deu a eles e que também são ensinos para nós em nossos dias. E um dos ensinos que nós temos ali já de um ensino, de uma instrução inicial de Deus para alcançarmos as bênçãos proferidas, é que nós precisamos, então, ouvir a voz de Deus. Isso está em Deuteronômio 28, no primeiro verso. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que Deus nos ordenou, e que Ele nos colocou aí para servirmos e seguirmos a Ele. E assim, então, todas as bênçãos virão sobre as nossas vidas, nos alcançarão quando ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus. Com base neste texto, a condição para sermos contemplados pelas bênçãos é, em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus. Esta palavra ouvir, no hebraico, que é a palavra chamar, ela significa ouvir com atenção, significa ouvir com interesse e compreender aquilo que se está ouvindo. É importante observarmos que quando queremos algo para as nossas vidas, o nosso interesse está mais inclinado em receber o que buscamos e não de ouvir com atenção e compreender o que precisamos fazer para receber. Deus, na sua palavra, nos chama atenção ao fato de que precisamos ouvir o que Ele diz, ter interesse ao que Ele diz e compreendermos o que Ele está dizendo. Ele requer isto de nós. Neste momento, você está tendo a oportunidade de ouvir, está tendo a oportunidade de ter interesse e de compreender o que Deus está dizendo através da sua palavra. Este é o caminho para você ser abençoado ou abençoada, ouvir com atenção, com interesse e compreender o que Deus está dizendo. Após ouvir com atenção, com interesse e compreender o que Deus está dizendo, o próximo passo é ter cuidado de guardar o que Deus está dizendo. É isto que o texto diz no verso 1 também de Deuteronômio 28. E nós, normalmente, guardamos com cuidado aquilo que valorizamos. Ninguém guarda com cuidado algo inútil ou algo sem valor, mas quando é algo de grande valor, guardamos com muito cuidado. Os mandamentos de Deus é algo de extremo valor.
Não há preço que possa pagá-los. Eles são fontes de bênção para as nossas vidas. Eles são como uma porta que se abre, onde há muitos tesouros do outro lado da porta. Então, quando obedecemos os mandamentos de Deus, Ele abre as portas para que cheguemos a esses tesouros que são as suas bênçãos valiosas para as nossas vidas. Então, quando guardamos a palavra de Deus, observando estas duas regras estabelecidas por Ele, que é ouvirmos a sua voz e ter o cuidado de guardarmos todos os seus mandamentos, Deus nos exalta sobre todas as nações da terra e todas as bênçãos ali declaradas virão sobre nós e nos alcançarão. É isto que a palavra de Deus diz de forma muito clara. Notem que não precisamos correr atrás das bênçãos. O texto diz que as bênçãos te alcançarão. Você não precisa correr atrás delas, você não precisa fazer campanha para alcançar elas, embora quando as pessoas fazem um propósito, um voto para Deus de fazer uma determinada campanha, está certo, você deve então pagar aquilo que você votou fazer. Daí é bênção também porque você ouve a palavra de Deus, glorifica a Ele lá no local onde você vai, mas nós não precisamos fazer campanha para alcançar bênçãos. Elas correrão atrás de nós quando nós cumprirmos com aqueles propósitos que Deus estabeleceu na sua palavra. Esta é uma promessa muito clara de Deus. Deus promete nos abençoar nas cidades, nos campos, abençoar com muitos filhos, com colheitas abundantes. No agronegócio ele diz que multiplicará o rebanho. Para os fruticultores, ele promete abençoar para que os pomares fiquem repletos de frutas. Ele promete para todos bênçãos de fartura de pão e bênçãos quando entrarem e quando saírem. Talvez você, lendo o texto de Deuteronômio, capítulo 28, você pode estar pensando, mas a minha atividade não está listada ali naquele capítulo. Deus está proferindo bênçãos para os donos da terra e rebanhos. Não está dizendo para uma empresa de um outro determinado setor ou um trabalhador que faz uma outra determinada coisa. Mas veja o que diz o verso 8 de Deuteronômio 28. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo e nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão. Notem que Deus abençoará o teu celeiro em tudo que puseres a tua mão. Ou seja, é em todas as áreas em que as pessoas trabalham honestamente, em todas as áreas que são fontes de renda para a pessoa e para a família. Deus promete abençoar. Ontem fui procurado por um irmão que estava iniciando um novo empreendimento. E ele me procurou e disse, pastor, minha empresa já está toda montada, eu já tenho tudo para iniciar as atividades, mas eu pensei, não vou começar enquanto não receber uma oração para que Deus esteja abençoando aquele lugar e abençoando os meus negócios. Que atitude louvável deste irmão! Eu combinei com ele e hoje, bem de manhã, antes de iniciar as atividades, eu estava ali junto com ele e outras pessoas, lendo a palavra de Deus, e inclusive li esta palavra que estou ministrando para vocês aqui através do canal Palavra de Vida, e depois então de orar, ele estava tão alegre, feliz, crendo de que Deus iria abençoar. E eu creio que Deus irá abençoar aquele negócio, irá abençoar a vida daquele irmão e toda a sua família. Mas eu disse para ele, e digo também para todos vocês que me ouvem nesta hora, é necessário fazer as duas coisas que aprendemos nesta mensagem, que é ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos. Outra coisa importante que nós fizemos ali naquela empresa foi orar para que Deus repreendesse toda obra maligna, que vem de pessoas invejosas, de qualquer espírito mau, que pudesse estar ali para criar barreiras e tropeços para que aquele irmão não fosse abençoado. E Deus, Ele promete na sua palavra agir contra esses inimigos
E nós vimos isso no texto de Deuteronômio, capítulo 28, verso 7, onde Deus diz o seguinte: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O que este texto está dizendo é o seguinte: o inimigo, ele vem muito certo para destruir a sua vida, ele vem em um caminho ali calculado, o que ele vai fazer para que você se dê mal. Mas quando Deus entra em ação, este inimigo, ele fica tão perdido que ele não sabe nem o caminho de volta, né? Ele fica como louco, vai para um lado e outro, porque ele não pode ficar ali de pé na presença de Deus. Então, os inimigos que se levantam contra você, que se levantam contra a sua família, que se levantam contra os seus negócios, eles sairão por 7 caminhos, porque eles vão sair atordoados quando a ação de Deus vier sobre a vida deles. Um outro ponto importante que Deus revela neste texto é que ele fará coisas que o homem não pode fazer, ou seja, ele fará coisas extraordinárias, ele fará milagres. Veja, o Senhor disse que abriria do seu bom tesouro do céu para dar chuva à terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das mãos daqueles que estavam ali cultivando a terra. E Deus disse depois: e vocês emprestarão para muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Notem que tem coisas que não podemos fazer para que as bênçãos de Deus cheguem. Algumas coisas somente Deus pode fazer, e Ele está garantindo que fará o que não podemos fazer. Nós podemos arar a terra, nós podemos semear a semente, mas não podemos fazer chover e nem podemos fazer a semente nascer e a planta crescer. Mas Deus faz isto. Isto vale para qualquer negócio, qualquer empreendimento. Deus faz tudo que não podemos fazer e Ele faz isso para nos abençoar. Eu poderia ficar aqui um bom tempo enumerando todas as bênçãos prometidas por Deus, que são tantas ali registradas nas Sagradas Escrituras. Mas eu quero concluir nesta reflexão dizendo que Deus disse no final destas bênçãos proferidas, que estão nos versos 13 e 14 de Deuteronômio capítulo 28. Então Deus concluiu a fala ali naquele momento, proferindo as bênçãos, dizendo o seguinte: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres ao mandamento de Deus ou do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. E se não te desviares de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, andando após outros deuses para os servires. Ou seja, o que Deus está dizendo, Ele está dizendo: olha, eu ordeno para você guardar mandamentos, eu ordeno para você cumprir com estas regras. E se você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas você seguir adiante naquilo que eu propus, e você então não deixar de me honrar, deixar de me servir, e se você não for então servir outros deuses, eu vou abençoar a sua vida, eu vou fazer com que sejam multiplicadas todas as bênçãos naquilo que você está fazendo. Então notem que Deus, Ele espera lealdade da nossa parte para com Ele, porque Ele é leal e Deus é fiel para conosco. E é assim que Deus abrirá as janelas dos céus para abençoar a sua vida, a sua família e os seus negócios. Eu quero orar para que Deus assim esteja abençoando a todos, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai soberano, eu agradeço pela Tua palavra, onde o Senhor nos mostra bênçãos infinitas que o Senhor, ó Deus, tem disponibilizado para cada um de nós que somos filhos do Senhor. Ó Deus, talvez algumas pessoas estão falidas, ó Deus, pessoas estão arruinadas em várias áreas da sua vida pessoal, da sua vida familiar, e talvez não detectaram de onde estão vindo estes problemas. E pela Tua palavra, Pai,
nós vimos que quando nós guardamos a Tua palavra no nosso coração, quando nós observamos os Teus mandamentos e cumprimos, ó Pai, aquilo que a Tua palavra estabelece, o Senhor age de tal forma que as bênçãos correm atrás de nós. E que as Tuas bênçãos, então, agora, ó Pai, corra atrás dos Teus filhos que me ouvem nesta hora, abençoando eles no pão de cada dia, no salário, nos negócios, na saúde. Repreenda, Senhor, toda doença, toda enfermidade. Tira este mal agora deste corpo, em nome de Jesus. E que este filho do Senhor, esta filha do Senhor, seja agraciada com um milagre que só o Senhor pode fazer. Conduza, Deus, cada um de nós em triunfo neste mundo, e que possamos guardar a Tua palavra e Te glorificar com toda a nossa vida. Esta é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Agradeço de estar conosco aqui até no final. E eu peço mais uma vez, você que não se inscreveu no canal Palavras de Vida, gaste aí um minutinho e se inscreva, porque assim você fortalece este canal que tem anunciado a Palavra de Deus, e essa palavra tem ido aí pelo mundo afora. Nós temos ouvido pessoas de outros países que têm sido abençoadas e têm escrito agradecendo. Então você pode ser participante na semeadura da Palavra de Deus se inscrevendo no canal. Outra coisa, você pode pegar o link e mandar pelo WhatsApp, Facebook, o Instagram ou qualquer outra rede social. Mande para o seu amigo e recomende, porque isto pode ser uma coisa tão abençoadora para a vida dele que você nem possa imaginar. Deus, Ele usa pessoas neste mundo para abençoar vidas de pessoas. E você pode ser, assim, um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus abençoe, então, a sua vida. Até em breve, se Deus quiser. Um grande abraço a todos e a todas.